Então, pessoal, vamos ver aqui essa primeira questão então que a professora passou para nós. Eu vou ler ela em voz alta e em cima dessa leitura, eu vou trabalhar em cima dela. Vamos lá. Uma farmácia localizada numa grande cidade necessita, por exigência legal, montar a sua brigada de incêndio. Assim, buscou a ajuda de um técnico de segurança do trabalho. O levantamento realizado pelo técnico determinou que a farmácia está assim organizada. Essa é a parte importante. É aqui que vocês têm que pegar esses numerozinhos e transformar eles em informações para a gente montar lá a nossa brigada. Eu sugiro que anotem num papel para não se perder. Uma parte administrativa, ou seja, aqui está dizendo para nós, eu tenho um setor separado. Tá? Então, tem um setor separado, eu vou contar como um setor, mesmo que seja um pavimento só, com 4 funcionários. Então, eu tenho 4 pessoas trabalhando num único setor. A parte de comércio ao público, com 8 funcionários. Então, tenho outro setor aqui, com 8 pessoas trabalhando nesse setor. E uma pessoa para serviços gerais. O prédio onde se encontra a empresa é apenas um pavimento, ou seja, a parte administrativa e o atendimento ao público ficam no mesmo local. A farmácia funciona somente em período comercial. O que eu entendo aqui dessa questão da professora, tá? Eu tenho 4 pessoas dentro de um setor e eu tenho 8 pessoas em outro. Só que eu tenho lá uma pessoa para serviços gerais, é um auxiliar de limpeza, provavelmente. Essa pessoa ela pode estar transitando entre esses setores durante o horário, porque ali está escrito, ó, a farmácia só funciona em horário comercial, ela não funciona em outro horário. Provavelmente ela é fechada depois disso, então não tem ninguém. Se ela não está em operação nem para limpeza depois, essa pessoa ora está num setor, ora está em outro, para fazer qualquer serviço. Então, ao invés de 8 funcionários num setor, numa hora eu tenho 9 naquele setor, que é o setor comercial, e o outro setor administrativo, que era para ter só 4 pessoas, em algum momento vai ter 5 lá. Eu estou passando tudo isso porque agora a gente vai lá para a NBR e vocês vão ver como vai ser importante essas informações. Deixa eu ir lá para a NBR. Vamos voltar na parte de classificação. Vocês têm que ir até essa tabelinha aqui. Anexo A. Composição da brigada de incêndio por pavimento ou compartimento. E aqui a gente vai achar. Tá? Vou poupar o trabalho de vocês aqui. O que é uma farmácia? É parte comercial, então ela está aqui em comércio. E aí procurando aqui, não achei a palavra farmácia, mas olha só, nós temos aqui drogarias, que na verdade é o nome técnico para farmácia. Aqui eu sei que então drogaria se enquadra no item C2, a divisão C2, mas eu não sei ainda que os riscos, eu não sei se o grau de risco é baixo, médio ou alto só por essa informação. Então, a gente precisa dar uma olhadinha em outra tabela. Vamos descer, descer, descer. Calma, fiquem tranquilos ou tranquilas. Aqui, currículo mínimo, não é isso que a gente quer. Aqui, vamos ver, anexo C. Cargas de incêndio específicas por ocupação. Esquece esse texto aqui. Em outro momento vocês vão ler ele, mas o nosso foco é aqui. Onde é que está a minha drogaria? Aqui eu tenho a descrição dos locais, aí no meio. À esquerda eu tenho ali ocupação ou uso. Vamos baixar, baixar, baixar. Achamos drogarias, incluindo depósitos. É C2. Olha só, grau de risco médio. Aqui é que a gente vai saber. Não vamos focar tanto na carga de incêndio agora, não é o foco nesse momento para vocês. Mas aqui, grau de risco médio, olha só. Vamos voltar lá para cima. Volta, 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 volta. Não se percam, tá? Tomem um fôlego enquanto isso. Vamos chegar lá no C, C2. Agora a gente sabe que é grau de risco médio. Está aqui, C2, grau de risco médio. O que significa esse 1, 2, 3, 4, 4 e depois nota 5 aqui? E aqui do lado eu tenho um intermediário. O que é isso, meu Deus? É fácil, gente. Olha só. Eu vou subir um pouquinho a tabela aqui. Essas colunas que a gente está vendo, aqueles numerozinhos, elas dizem para nós ali o número de brigadistas por população fixa. Então, olhem só. Eu tenho ali população fixa de até 2 pessoas. Na segunda
coluna ali eu tenho até 4 pessoas, na terceira coluna ali eu tenho até 6 pessoas, na quarta coluna até 8 e na quinta até 10. Por enquanto, esquece aquela coluna que diz acima de 10, tá? Vamos até lá. Então, 2, 4, 6, 8 e 10. Vocês vão entender agora o porquê disso. É importante que vocês estejam acompanhando no vídeo aí. E se ficar complicado, dá uma pausada. Olha na tabelinha de vocês, tá? Do arquivo que vocês têm. A professora também enviou. Vamos lá. Comércio C2, drogarias. É onde a gente está. Eu sei que o grau de risco é médio. Agora sim aqui, olhem só. Se eu tenho até 2 pessoas num setor, eu preciso de apenas um brigadista. Se eu tenho a partir de 4 pessoas, que é aquela nossa segunda coluna, 2 brigadistas. Então, o setor administrativo eu vou precisar de 2 brigadistas, certo? Digam sim. Digam sim. Errado! Eu posso ter o auxiliar, aquele de serviços gerais, em algum momento nesse setor, e eu vou ter 5 pessoas, não mais 4. Então, eu não tenho 1 até 5 pessoas aqui nas colunas, eu tenho até 4 e eu tenho até 6 pessoas. Até 6 pessoas eu preciso de 3 brigadistas. Então, para o setor administrativo, eu sei que por ele eu já preciso de pelo menos 3 brigadistas. No setor comercial tenho 8 pessoas, mas se o auxiliar administrativo estiver lá em algum momento, eu vou ter ali então 9 pessoas. E aí eu vou lá para a minha quinta coluna, até 10 pessoas, 4 brigadistas. Se eu tenho 4 brigadistas, então, para até 10 pessoas, 4 mais 3 brigadistas, olha só, 7. Agora eu sei que eu preciso de 7 brigadistas. Tá? Então, esse é o número de brigadistas que a gente vai precisar ali. Vamos voltar lá à questão que a professora pediu. Ela pediu ali o levantamento, assim, buscou ajuda de um técnico de segurança. Ela necessita montar uma brigada de incêndio. A gente sabe agora, a questão ali não fala que a gente tem que dizer só quantos brigadistas são, tá? Mas ela fala em montar essa brigada. Bom, a gente sabe que são 7 brigadistas. Se a gente responder até aqui, a gente já sabe quantos brigadistas são necessários, mas tem algumas outras informações que a gente precisa ver aqui. Vamos ali de novo no item C2, né, aqui na parte das drogarias, nível médio. Esquece aquele nota 5 que não cabe a nós. Aqui eu tenho aqui, nível de treinamento inicial e deixa eu ver isso, treinamento, nível de treinamento do anexo B e nível da instalação. Tá, isso é outra coisa. Esqueçam o nível da instalação, tá? Vocês precisam se concentrar no nível de treinamento. Pela divisão C2, grau de risco médio, o nosso treinamento ele tem que ser intermediário. E olha só, ali está escrito entre parênteses, nota 11. Vamos correr para baixo então. Vamos correr. Gravem essa informação. Aqui no final da tabela 1 eu tenho as notas. 1, 2, 3 e vamos descendo. Cadê aqui a nota 11? Só para a gente saber o que ela diz. Olha só o que diz a nota 11 para nós. Ela diz assim: na divisão F3, além da brigada composta pela população fixa, o responsável pelo evento deve manter uma quantidade de bombeiros profissionais civis conforme a BNT-NBR 14608 para garantir a prevenção de incêndio e os atendimentos de emergência. Gente, esqueçam isso por hora. É outro NBR, é um outro problema, uma outra questão. Se a professora fizer questão, depois vocês pesquisem, tá? Por ela, mas esqueçam ela por enquanto. Então, nota 11 por enquanto não nos interessa. O que interessa agora é, nosso nível de treinamento é intermediário. Vamos lá, vamos para o treinamento intermediário. Aqui vocês vão ver que tem ali currículo mínimo, blá blá blá, trabalha bem um conteúdo programático, tem os módulos, isso não interessa nesse momento. Vamos saber primeiro quais são os módulos que eu preciso passar. E na tabela B2 ela fala aqui, olha só, módulo e carga horária mínima por nível de treinamento. É aqui que está o segredo do que a gente precisa. Olha só, nível intermediário, ela vai falar aqui para mim, parte teórica de combate a incêndio, ela diz que é os módulos 1 a 14 e os módulos 26 e 27.
ela também fala para mim que a carga horária do treinamento teórico de combate a incêndio é de 4 horas. Então, olha só, eu já sei a carga horária da parte de combate a incêndio e eu sei quais módulos eu preciso dar. E aí a gente volta ali para a tabelinha que vocês viram que eu corri antes, tá? A tabela do conteúdo programático, ou seja, módulos 1 a 14. Aí eu tenho aqui módulo 1, introdução, depois módulo 2, aspectos legais, o 3, teoria do fogo, 4, propagação do fogo, classes de incêndio, prevenção e combate, prevenção de incêndio, aliás, métodos de extinção, agentes extintores, EPI, equipamento de proteção individual. Módulo 10, equipamentos de combate a incêndio 1, equipamentos de combate a incêndio 2, equipamentos de detecção, alarme e comunicações, abandono de área e, olha só, pessoas com mobilidade reduzida. E ainda dentro da teoria de combate a incêndio, eu tenho os módulos 26 e 27, né? Deixa eu ver, riscos específicos da planta e psicologia em emergências. Deixa eu ver se eu não me enganei lá. Isso aí, os 26 e 27. Agora, olha só. Depois eu tenho parte teórica de primeiros socorros. A mesma coisa. A gente vai voltar ali e vai olhar. Parte prática de combate a incêndio. Parte prática de primeiros socorros. Aqui é interessante ver alguns itens. Por exemplo, aqui fala que a parte prática de primeiros socorros, itens 15 e 17... ela coloca o item 18 ali, mas ela coloca um parênteses dizendo o seguinte: se houver equipamento na planta. O que é o módulo 18, então? Vamos dar uma olhada lá. AED ou DEA, desfibrilador externo automático. Se a empresa tiver, inclui ele no treinamento também. A empresa não tem, não é obrigado, não é um equipamento obrigado na maioria das empresas. Então, não tem, eu não vou dar esse treinamento. Não tem porque eu ensinar num curso de brigada a usar um equipamento que a empresa é desobrigada a ter e ela não tem. Tá? Vocês estão vendo que eu estou me ensinando além do que a professora perguntou. Mas por quê? Porque isso é importante para vocês. Vão fazer essas perguntas para vocês quando vocês forem para alguma empresa. Depois eu tenho lá, aqui voltamos à tabela. Parte teórica complementar, fala dos itens 29 a 33 e aqui mais embaixo dos itens 30 a 33. Vamos dar uma olhadinha nesses itens para entender também. O que é o item 29? O conhecido SCI, Sistema de Comando de Incidente, é o item 29. E esse item 29, na verdade, vai depender se a empresa usa ou não. O que é um sistema de comando de incidente? Vocês vão ler a norma e vão identificar lá, mas são cadeias de comando utilizadas. Então, dependendo da cadeia de comando que eu vou utilizar, eu preciso ensinar isso mais profundamente ou não. Item 30, proteção respiratória. É mais um item, de novo aqui. A empresa tem, eu vou dar treinamento. A empresa não tem, eu não vou dar treinamento. Resgate de vítima em espaço confinado. Depois o módulo 32, resgate de vítima em altura. E o módulo 33, emergências químicas e tecnológicas. Esses itens é só se eu tenho essas áreas de risco na empresa. Muito cuidado com pegadinhas do tipo: não, a gente até tem uma plataforma lá, mas ninguém sobe. A gente quase nunca vai lá. Tá, mas quase nunca não é nunca. Alguém sobe lá de vez em quando, nem que seja para trocar uma lâmpada. Às vezes sobe. Então a gente tem que dar treinamento para essa brigada fazer resgate em altura também. Tá? A gente até tem um espaço confinado aqui, mas a gente nem entra. Tá, mas e se o equipamento ali parar? E a parte de manutenção do equipamento está dentro do espaço confinado. Vocês foram lá e verificaram que a parte de manutenção daquele equipamento está dentro do espaço confinado. Alguém entra lá? E se parar vai ter que entrar. Então a gente vai ter que dar treinamento também para isso, certo? Acho que eu me estendi bastante, deu muito tempo de vídeo, mas eu tentei abordar tudo que era importante saber aqui. Vale lembrar de novo, gente, tudo isso que está escrito aqui, tudo isso que eu passei para vocês é NBR 14276 de 2006, que passou a valer em 2007 e que hoje ela não vale mais para treinamentos.
Se vocês entrarem hoje numa empresa e pedirem para vocês dimensionarem a brigada, a empresa tem que comprar a NBR atualizada, versão 2020, que saiu em abril deste ano. Se vocês dimensionarem uma brigada com base numa NBR desatualizada e vocês forem auditados pelo Corpo de Bombeiros Militar, vocês podem acabar caindo num probleminha, numa não conformidade, e daqui a pouco, ou até mesmo por um auditor de ISO, né? Se tiver uma empresa com uma ISO, vocês fizeram um treinamento com base na NBR antiga, não conformidade. Vai ter que fazer todo o treinamento de novo e talvez até redimensionar a brigada. Tá certo? Tem muito mais coisa a explorar aqui nessa NBR, tá? Principalmente para populações superiores a 10 pessoas no ambiente. Mas isso fica para outro momento. Vocês entendendo esses conceitos, o resto fica bem tranquilo. Espero ter sido claro aí e bons estudos e bons trabalhos aí para vocês.